coloquei esse Super Crunch aí, que foi um livro que eu li, foi inspirador demais esse livro na época, né? Economista Ian Ayres aí, vocês recomendam a leitura, né? Não sei se Karen conhece o livro, né? Ele fala que pensar em números é a nova forma de gerir empresas e economia e setor público, etc e tal. Teve no Brasil, acho que há uns 5 anos atrás, participando de um debate que teve num fórum internacional de setor público e economia, São Paulo, né? E bem inspirador esse livro, né? É um pouco antigo, mas hoje eu estou como subsecretário de TI da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Escutei aqui o Henrique falando sobre ISS, né? A questão do Pensa, né? Com relação ao trabalho que está fazendo em cima do ISS da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Fazenda, né? No caso do Estado, né? Hoje a gente tem, né? Nós temos os mesmos problemas, né? Com relação à Fazenda também, de tentar entender os nossos impostos, né? No caso, visão estadual, e na visão estadual é o ICMS, né? Então, como se fizesse um paralelo de ISS Prefeitura e ICMS Estado, né? Então, hoje nós temos um dos desafios que o Estado tem na Secretaria de Estado de Fazenda é justamente como melhorar a arrecadação, né? E vocês têm acompanhado o noticiário no jornal, né? E a arrecadação em todos os níveis, demonstrado pelo Pensa aqui, né? Ela vem despencando no cenário nacional aí, tanto federal, estadual e municipal. Então, hoje o desafio no Estado é como pegar essa massa de dados, né, que nós temos, focada principalmente em ICMS, nota fiscal eletrônica e nota fiscal do consumidor eletrônica agora. A Magazine Luiza, é o senhor? Magazine Luiza? Provavelmente agora, até 2018 ou 2019, vai ter que começar a emitir a nota fiscal do consumidor eletrônica. Tem um decreto-lei agora que até 2018 ou 2019, todas as empresas vão ter que emitir a nota fiscal do consumidor, né? Que é aquela notinha, não sei se vocês já receberam, que tem um QR Code, né? Você recebe um DANF, pega aquele QR Code, lê, vai para o site, lá está o detalhamento de toda a nota fiscal, né? Do consumidor, isso. Todas essas notas fiscais, né? Tanto CNPJ quanto do consumidor, elas hoje vão para a Secretaria de Estado de Fazenda, né? A previsão é a gente ter mais ou menos 280 milhões de notas fiscais mês, né? Por dia, hoje nós já estamos na casa de 1 milhão de nota fiscal do consumidor, dia, né? Obviamente isso gera uma massa de dados incrível, né? E essa massa de dados incrível a gente já vem conversando com a EMC, eu falei com a Karen ali, falei com a professora Elaine, que a gente já vem conversando de como a gente trabalhar esse volume de dados, né? Obviamente eu vi a Karen também falando aqui a questão da governança de dados, e isso é uma coisa que nos preocupa, porque não é tão simples assim a gente pegar o Big Data e incorporar dentro de uma instituição, né? Quando eu digo incorporar dentro de uma instituição, né, são os desafios que o Pensa tem, né? Pega a massa de dados, processa, gera informações super valiosas, mas quando chega dentro da corporação, a corporação muitas vezes não sabe trabalhar, não sabe pensar com dados, né? Então é aquele lance do túnel, né? Assim, mas eu já estou aqui há 20 anos e sei que se fechar o túnel ali, né, vai parar o Rio de Janeiro todo. Mas de repente ele não sabe a periodicidade com que acontece acidente de trânsito dentro do túnel, ele não sabe a periodicidade das manutenções que ocorrem dentro do túnel. Quer dizer, isso tudo os dados, né? Isso podem trazer a luz do cara ali na hora dele tomar a decisão de fazer, por exemplo, uma manutenção. Qual é o melhor horário? Se você pegar o técnico que trabalha 20 anos, leva assim, de madrugada, né? Mas a probabilidade dele fazer a manutenção de madrugada e romper o horário do rush, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quantas vezes isso aconteceu? Enfim, eu estou querendo dizer aqui que incorporar no dia a dia de negócios, né, uma corporação, a questão de Big Data, ela é muito complexa, né? Ela vai além do que simplesmente a gente pegar e montar, vou ter um Big Data, tem um conjunto de dados estruturados e não estruturados, etc e tal, e vou incorporar isso na organização. Bom, é complexo, né? No caso, hoje, que eu estou atuando,
né, na Secretaria de Estado de Fazenda, ela envolve vários atores, né? Big Data hoje não é um assunto de TI na Secretaria de Estado de Fazenda. A TI ela participa, né, como o provedor de soluções, né, e o apoio técnico, né, mas o grande consumidor ali mesmo são as áreas de negócio da Fazenda. Digo, os auditores fiscais na parte de fiscalização de receitas, né, e a parte de tesouro e políticas fiscais, né? Então a gente tem umas subsecretarias ali que todas vão beber da fonte de Big Data, né? E TI ali, na verdade, é aquela que está trazendo, tipo Prometheus, né? Ó, tô aqui o fogo, tá aqui a luz, estou ensinando você a pescar, mas o grande artista ali vai ser a área de negócio, porque é ela que vai conduzir se aquela informação é útil para ela tomar a decisão ou não, né? A experiência que nós tivemos na Guarda Municipal, a gente não tinha um conhecimento de, nós vamos fazer Big Data no futuro, nada disso, né? As coisas foram acontecendo. A única certeza que a gente tinha é que a Guarda Municipal, ela tinha que mudar a forma de atuar. A Guarda Municipal, ela tinha que atender ao cidadão, né? E para atender ao cidadão, a gente tinha que mudar o pensamento da cultura organizacional na época, que era uma cultura organizacional focada em experiências passadas do tipo, eu vou naquela esquina porque eu sei que naquela esquina tem camelô, mas não sabe se camelô, né, era um item que incomodava o cidadão, por exemplo, ou se era um item que o cidadão estava reclamando, né? E a gente conseguiu comprovar através de implantação de tecnologias e mudanças de processo, né, que isso era diferente. Em meados de 2009, a gente não tinha nenhuma ferramenta na Guarda, né? Então você não tinha apoio sistêmico nenhum para a Guarda atuar em campo. O Centro de Controle Operacional da Guarda atendia diretamente ligações telefônicas através de 0800. A Guarda tinha um 0800. Hoje, a gente tem um tridígito nacional, 153, que é o tridígito da Guarda. A Prefeitura lançou um 746, que foi a grande jogada da Prefeitura e mudou bastante, né, o perfil de atendimento dos órgãos públicos, né, da Prefeitura. E esse, o 746, acabou canalizando todas as demandas do cidadão para lá e foi ótimo para a Guarda Municipal. Todas as ocorrências que nós tínhamos nessa época eram registradas em papel, né, e era um papel assim, né, perceberam que para tirar qualquer estatística daí é uma coisa horrível, né? Então eu estou tentando ir assim, do início mesmo, né, como começou tudo, né? Eu coloquei esse papel porque nós tomamos uma decisão do tipo, foco no cliente, né? Assim, eu acho que ao longo da minha vida profissional, assim, quando bate o desespero, assim, cara, foca no cliente que tudo vai dar certo. Então, se a tua empresa está atravessando algum problema, se você tem problemas de qualidade, se você focar no cliente, você vai resolver os problemas. Aí você começa a ver melhor, né? E foi o que nós fizemos, vamos focar no cliente. O cliente aqui era o atendimento ao cidadão e era assim que era registrado os atendimentos ao cidadão e você não conseguia tirar informação nenhuma daí. Molhava, perdia, tirava relatório em planilhas Excel, etc. A partir desse ano, a Guarda Municipal, capitaneada pela diretoria, a gente começou a fazer uma revolução ali silenciosa, que a gente chama, porque a Guarda não tinha uma cultura de TI, né? Não tinha uma cultura de TI, então não adiantava você chegar, juntar as lideranças ali da estrutura hierárquica da Guarda e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Implantando esse sistema, eu vou chegar aqui. Não tinha essa cultura, né? Então a gente tinha que implantar aos poucos mesmo, né? Então a gente começou a implantar tecnologias para coleta de dados, geração de informações, etc. Em setembro de 2009, implantamos o sistema, o módulo de controle operacional para registro e acompanhamento das solicitações. Então, aquele negócio em papel todo, a gente começou fizemos o sistema para registro do atendimento ao cidadão. Coisa bem básica, né? Assim, parece básico, mas isso é em 2009, gente, não é tão distante assim. E paz, mas nem existem corporações que atendem no papel e tal. Com os dados registrados, né, a gente começou a experiência de georreferenciamento, né? O Instituto Pereira Passos, a gente já tinha uma iniciativa com o Instituto Pereira Passos de enviar para o Instituto Pereira Passos alguns registros. Quando nós implantamos o atendimento ao cidadão já eletrônico, com sistema e tal, a gente começou a plotar isso na base cartográfica do Instituto Pereira Passos, ainda não existia o Pensa,
né? A gente começou a fazer uma experiência de dar essa visão geoespacial para os líderes da Guarda Municipal poderem fazer o planejamento de forma que ele entenda melhor o campo de atuação da Guarda, né? Então, essa visão geoespacial ela é interessante. Além do georreferenciamento, a mobilidade estava em teste, estudamos a possibilidade de usar dispositivos portáteis, e aqui a gente começou a usar esse equipamento, o MC75. Esse aqui tem um caso legal, nós fomos na Secretaria de Segurança, e na Secretaria de Segurança tinha um andar com várias caixas, e eu cheguei para um coronel lá e, pô, coronel, essas caixas aqui, esse equipamento, o coronel, tá aí desde a época do PAN e ninguém fez nada. Eu falei, se a gente fizer uma aplicação para a guarda, o senhor doa isso para a guarda? O cara, pô, com certeza. Aí, em um mês, nós fizemos uma aplicaçãozinha rápida para esse tipo de dispositivo, e ele conseguiu doar o dispositivo. A Motorola soube, né, dessa iniciativa nossa. A gente está falando de 2009, tá, gente? Então, as questões de sinal, de cobertura da rede de celular, de dados, era complexo. Até hoje mas era pior. E a Motorola nos procurou, né, querendo ver como é que era a iniciativa, porque a Polícia Militar de São Paulo usava um equipamento mais antigo e poderia usufruir dessa situação também. Então a gente acabou fazendo umas coisas em conjunto. Então a gente começou a fazer o teste e a gente começou a embarcar alguns serviços, né? TRO, TRM, são siglas de registro de ocorrência, de retenção de mercadoria, que são os boletins, né, de ocorrência. Em outubro, nós lançamos a primeira versão do mapa, nós chamamos de mapa operacional. A gente usou a API do Google, né, na época. E olha que interessante, na época, o tempo de atendimento era de 8 horas e 32 minutos. Então, se você ligasse para a guarda na época, o tempo médio de atendimento era de 8 horas. Então, se você tivesse um carro na frente do portão da garagem, 8 horas depois o cara ia aparecer lá para atender. Essa era a média de atendimento, né? E olha que interessante aqui, o preto era solicitações não atendidas, então a guarda não tinha capacidade de atendimento. Ela não conhecia, ela não se conhecia a guarda, né? Então ela não atendia mais do que atendia, né? Isso é bem legal, essa é a primeira versão do mapa. Os testes com os dispositivos móveis foram aprovados, a tecnologia adotada foi o smartphone. Interessante que nessa época aí nós levamos para o prefeito duas situações, levamos esse equipamento e levamos o smartphone. E falamos para o prefeito, a gente quer implantar essas tecnologias e tal, a gente já levou a coisa funcionando, então o prefeito ele é um consumidor de tecnologia, ele é muito empolgado com a tecnologia, né? Ele gosta disso, e de imediato ele gostou, aprovou o smartphone, né? Não o outro aparelho, apesar de um aparelho ter mais robustez, pode cair no chão, né? Se o ladrão correr, tu pode tacar aquele negócio na cabeça do ladrão que funciona como uma arma também. Mas... pode ser também. Mas é muito caro, né? Para o dia a dia do guarda ali era muito caro. Ia ser um equipamento que você ia ter que ter uma rotatividade entre o guarda. Saiu de plantão, entrega. E como você tinha uma tecnologia embarcada ali de sistemas e tal, a gente queria que aquilo fosse individual. E o próprio prefeito falou pela tendência que tinha no mercado de usar smartphones, né? Então ele optou em a gente usar smartphone. E aí 3.000 smartphones foram equipados com a Guarda Municipal. Embarcamos os sistemas nos smartphones com o apoio da COP. A COP nos apoiou na época de fazer essa migração, né, do Windows, que aquele outro equipamento era o Windows CE, né? Então a gente teve que migrar para Android, para uma série de coisas. A COP nos apoiou nesse sentido. Então acreditou em smartphones. Isso aqui foi até a apresentação que nós apresentamos para o prefeito na época, né? Esse aqui foram os smartphones que nós usamos, né? Existe uma coisa interessante com relação aos smartphones, foi um aprendizado tanto das operadoras com a gente, na época a Oi, que era a detentora da licitação, né, a vencedora da licitação para fornecimento de telefonia fixa e móvel para a prefeitura, né? A gente conseguiu fazer uma malha de informações de sinal, de bateria, etc. e tal. Isso aqui gerou 500 milhões de registros na época, a gente tinha no banco de dados,
de sinal, de nível de bateria, de qual o melhor equipamento que a gente tinha. Acabou a gente fazendo uma série de gráficos lá e fornecendo para as operadoras, no caso a Oi, para melhorar a qualidade em algumas determinadas regiões. Identificamos um problema sério que tinha na Tijuca, por causa dessas informações que nós colhemos, que nem a Oi sabia. Aí o grupo de engenharia da Oi teve que consertar, né, as programações que foram feitas nas Herbes ali na Tijuca, né, foi um caso bem legal isso. A Motorola, ela se saía na época como sendo o melhor aparelho, né? A diretoria de novos negócios da Motorola já conhecia a gente, ela foi lá para ver esse caso, porque era o único no Brasil que tinha, pela quantidade de aparelhos, né, que estavam sendo usados, né, por uma corporação no dia a dia, quer dizer, uma tecnologia que foi incorporada mesmo no dia a dia do guarda. Fizemos o GM Mobile, que foi o aplicativo, né, foi o aplicativo que nós desenvolvemos lá, com apoio da COP Sistemas, né, e esse aplicativo fazia o TRO, rastreava, você vê a potencialidade dele. Tivemos que criar uma resolução, né, publicada no Diário Oficial, né, com as regras de utilização do smartphone pelo guarda. Então ele gravava tudo que o guarda fazia, né, no horário de expediente dele. Então você gravava o que ele falava nas mensagens. A gente optou em não limitar o acesso à internet, porque é muito comum um guarda estar na rua e parar algum cidadão e falar assim, pô, onde é que a rua está, onde é que é o local tal, e ele, muitas vezes, ele consulta ali e fornece isso. Então a gente optou em não travar, não limitar o acesso, mas a gente resolveu registrar tudo que ele faz. Então o guarda, se estava acessando o Facebook, ele sabia que apareceu a mensagem, ó, você está acessando o Facebook, tal, está infringindo o regulamento, artigo tal, não sei o que, da resolução, né? É isso mesmo? Porque de repente o cara poderia falar, tudo bem, é isso mesmo, está tendo uma situação, que houve uma situação, não sei se vocês lembram que caiu um prédio no centro da cidade, né? E o smartphone foi usado assim absurdamente, porque ele tem um aplicativo de mensagens em grupo que nós criamos no GM Mobile, e todos os guardas se mobilizaram utilizando essa rede social ali da corporativa, né? Então teve esses benefícios todos, né? Em 2010, apresenta o prefeito Eduardo Paes, né, que aprovou isso tudo. Com a nova ferramenta testada foi iniciada a implantação da SAVE, que é a Sala de Vigilância Eletrônica. Isso aqui tudo, gente, eu estou falando como a gente foi caminhando, construindo os dados, né? Assim, todas as corporações têm dados, né? Mas vocês viram que a qualidade dos nossos dados ali, no caso em papel, não possibilitava a gente conseguir extrair nada ali com credibilidade, né? Então, você tinha os dados que não tinha credibilidade. Então, eu estou falando aqui como se foi construindo essa massa de dados, né? Só que no smartphone aqui, como eu falei, ele gerava diariamente uma massa de dados de sinal, de fala, de site que estavam acessando, de registro de ocorrência, de tudo que era assim, bem ruim para a gente, né? A gente não tinha infraestrutura, foi o outro lado também. No final de 2010, o sistema MAPA, entre apenas para acompanhar, assumiu todas as operações de registro e passou a se chamar mapa operacional mesmo, né? O que virou apenas uma situação de georreferenciamento, ele acabou virando um sistema corporativo mesmo. Daqui você fazia todas as transações possíveis para o dia a dia de trabalho do guarda, tanto na rua quanto internamente. Então aqui você já vê que já muda o cenário de não atendido, né? Você tem mais verde do que preto aí, né? Tem umas bolinhas pretas aqui. Acabou virando, né, uma inspiração aí também lá para o Centro de Operações Rio, né? O pessoal do Centro de Operações Rio, COR, né, que eles chamam de COR, Alexandre Karma, um grupo de pessoas lá, eles nos apoiaram bastante, se inspiraram também nisso, né? Vocês reparam que a gente consegue ver onde os guardas estão, tem níveis de sinal, né, tem posição de viatura, enfim, acabou virando um complexo sistema ali do dia a dia da guarda, né? Em março de 2011, o atendimento do 53 foi transferido para 1746, aí já entra no ar a central 1746 da prefeitura, a guarda totalmente integrada ali. Foi inaugurada a primeira unidade de ordem pública em 2011, foi um projeto da Casa Civil, né, e do prefeito das unidades de ordem pública. Receberam também a primeira SAVE, Sala de Vigilância Eletrônica. Essa Sala de Vigilância Eletrônica
em cada unidade de ordem pública você tinha uma sala com os operadores, nós chamamos de despachadores. Esses despachadores, na verdade, o cidadão, quando liga para sentar um 746 e é identificada uma demanda da guarda, cai uma solicitação no mapa da Guarda Municipal. Se te cair dentro da região de uma unidade de ordem pública, esses despachadores vai e despacham para o agente da guarda mais próximo, né? Então, funciona assim, basicamente, né? Então, nós montamos as primeiras unidades de ordem pública, né? Isso aqui é um fluxo, né, de como funciona a central e integração do 746 com a Guarda Municipal. Os dados estão sendo integrados, são referenciados em informação de abertura no 746. Acredito que o Pensa tem acesso à base de dados do 746, né, com toda, né? Então, o Pensa acabou, na criação do Pensa, acabou absorvendo esses dados para poder gerar informações, como ele mesmo explicou aqui. A Guarda é uma das contribuidoras dessa base de dados. Com a implantação das SAVES, suas tecnologias, foi possível a implantação do sistema de indicadores do Centro de Análise e Informação. Então, quando a gente começou a ter uma massa crítica de dados, a gente começou a gerar informações, nós criamos uma área de sistema de indicadores, mas tivemos a dificuldade de incorporar, né, incorporar o pensamento com números, aquela orientada a dados, né, orientada a dados, organização orientada a dados, a gente teve muita dificuldade. Então, nós tivemos que criar um centro de análise de informação. Essa criação do CAI, muito apoiada da Secretaria de Ordem Pública também, que nos apoiava nessa época, foi um trabalho em conjunto. Então, nós tivemos que criar o CAI. E o que esse CAI? Esse CAI, na verdade, nós mapeamos todos os processos, né, do centro de análise. Então, a gente tinha obter dados, dentro do centro obter dados, nós especificamos quais eram as entradas que a gente precisava, né, para o CAI funcionar, quais eram as ferramentas que a gente tinha na época, ETL, Sistema de Coleta de Dados, relatório, as saídas, base de dados consolidada. Então, basicamente, é que o Pensa colocou ali na entrada, coleta os dados, dá um tratamento dos dados ali no ETL, uma coisa bem técnica, né? Depois a gente entrava no processo, macroprocesso de análise de dados, onde você tinha as entradas, você tinha as ferramentas e técnicas que nós utilizamos, e as saídas, base de dados de análise, relatório estatístico, base de conhecimento, base de riscos. Depois a gente ia para o macroprocesso de realizar planejamento em cima desses dados, quais eram as entradas, quais as saídas, quais as ferramentas. Depois a gente foi para o validar planejamento, né, publicar nesse planejamento e acompanhar resultado, né? Então, nós criamos esse Centro de Análise de Informações dentro da Guarda Municipal, com apoio da CEOP. Criamos os processos, que é para a gente começar a ter a centralização que foi falada aqui, né? A gente ter uma unidade dentro da organização responsável por isso, né? E poder disseminar a cultura dos dados de pensamento estratégico, pensamento e planejamento estratégico apoiado em base de dados e dados históricos, né, etc. Aí aqui eu dou uma explosão nos macros processos, né, como é que era o obter dados, como é que era analisar dados, né, popular datamart, né, quer dizer, tinha o início aí de Big Data aí, né, pelo menos a utilização dele, né. Validar planejamento, publicar, né, acompanhar resultado, que era os dashboards que nós criamos, os relatórios. Isso foi interessante porque a inspiração foi o modelo Compustat, que foi em Nova York. Nova York é a inspiração para todo mundo aí, né? O prefeito Juliano, ele esteve aqui na prefeitura do Rio de Janeiro, foi em 2010, eu acho, 2011, ele esteve aqui com o prefeito Eduardo Paes, né? Esteve na Guarda Municipal e ele foi o responsável pelaquela tolerância zero, né? Com a filosofia do broken window, né? E ele passou muito know-how ali do que foi feito. E tinha um delegado de polícia na época chamado Capitão Will Breton, eu acho. E esse cara implantou um modelo que as polícias hoje no mundo todo usam, que é o modelo Compustat, que na verdade é pegar todos esses dados e fazer a polícia trabalhar seu planejamento, né, estratégico, tático, ele apoiado em números, né? Então ele foi o primeiro a utilizar esse conceito.
modelo Compustat, e foi o que a gente acabou levando isso para a guarda com a criação do CAI, né? Então, a grosso modo, esse modelo Compustat pegava informações estatísticas de tudo quanto é gerado pela polícia, né, de Nova York. Depois ele criou os indicadores, né, de desempenho de cada unidade de polícia ali de Nova York. Mensalmente, quinzenalmente, depende da criticidade ali, ele se reunia com todos os comandantes, né, daquela região, com corregedoria, com coisa e tal, e acabou baixando os índices de violência em Nova York, como a gente conhece até hoje. E hoje a polícia do Rio de Janeiro também trabalha assim, né? E a guarda também, né? Implantação do sistema de indicadores, com base em todos esses dados, nós também criamos os indicadores. E em cima desses indicadores, né, a gente criou um painel onde o comandante ali da sua unidade poderia acompanhar, né, diariamente as estatísticas de seu atendimento, como é que estava o rendimento da sua inspetoria. Isso aqui era um mapa que a gente fazia também, né, onde estão os principais por rua, né, quais são os horários de pico de atendimento, de demanda ali da guarda, né, de problema. Então você direcionava o efetivo da guarda, né, para aquele horário de pico. Então você já sabia que, por exemplo, na Avenida das Américas, de 10 a 14 horas ali era o horário de pico, né, onde tinha maior demanda. Então você podia disponibilizar, aqui na Avenida das Américas, você conseguia disponibilizar o efetivo da guarda para atuar mais na prevenção, né? E não só ser reativo, né? Então isso aqui é um termal, né, que a gente disponibilizava também para o comandante poder fazer seu planejamento, né? Então você tem as áreas quentes ali. Implantação do mapa operacional, quer dizer, contratamos com base em todas as informações, a guarda começou a se conhecer, os números apontaram onde os investimentos deveriam ser feitos, pessoas, processo e ferramenta. Então foram contratadas mais pessoas, novas viaturas, novos equipamentos de EPI, né? Hoje você começou a dar esses números para a própria prefeitura poder se planejar em termos orçamentários, né, de guarda. Interessante, passados 5 anos, a guarda hoje tem orgulho de dizer que consegue atender as demandas do cidadão agora em 30 minutos. Então, aquelas 8 horas hoje, a meta da guarda estipulada no acordo de resultados ali, não sei se esse ano está assim, né, atendimento ao cidadão em até 30 minutos. Né? Isso foi um ganho assim, animal para a instituição, né? Foi um golaço isso, mostrando que a tecnologia, e os dados bem trabalhados, né, bem orientados também, você consegue ter ganhos reais, né? Esse aqui é o sistema, né? Eu já mostrei inicialmente. O sistema, você clica, você tem a informação todinha da solicitação, quem fez, onde fez, o horário de atendimento, onde que não é. Você tem o guarda com o smartphone, ele consegue plotar informações de desordem, que a gente chama. Então, se tiver um sinal de trânsito ruim, ele pode tirar foto, registrar isso, cai no 746 e o ciclo de atendimento do 7 Rio para atender, enfim, começa a roda a girar, né, com relação ao próprio agente mapeando. Você tem informações adicionais de polícia, você tem informações do próprio agente que está na rua, quando você clica no guarda, né, aparecem os dados dele, dados do Smart, ali nos dados do Smart aparece como é que está a bateria dele, como é que está o nível de sinal, quais foram as ocorrências que ele registrou, né, a mensagem, se você quiser passar uma mensagem individual para ele aqui, né. Aqui são as atividades, né. Aqui a parte de sinal, então você tem um quadro que... Ah, é? Tá. Tá bom. E, bom, viaturas também, as mensagens de grupo, né? E os semáforos, né? Os sinais de alerta que a gente dá em termos de coisa. Se estiver fugindo do SLA, o sistema já acusa, ó, tem que atender em 30 minutos, já se passaram 20 minutos e você não atuou, então já parece uma bomba. Bom, enfim, foi a experiência que nós tivemos lá nessa massa de dados, né? E hoje o nosso desafio é maior, acho que a guarda tem um desafio maior hoje, que é
manter essa estrutura funcionando. Isso é um desafio do setor público, né? A continuidade dos projetos no setor público, isso é um desafio enorme, né? Que cada vez mais os novos gestores estão vendo que isso é um paradigma no setor público que deve ser quebrado, né? Independente de correntes, né, políticas ou não. Então, se tem um projeto público, e esse projeto público é viável, deu resultado, ele, independente de corrente partidária ou não, ele tem que continuar, né? Então, isso é um desafio do setor público agora, moderno, né? Mas eu acho que está sendo superado, né? Então, hoje o meu desafio é na Secretaria de Fazenda. Deixo aberto aqui, já avisei para a Karen, para a professora Elaine, que a Secretaria de Estado de Fazenda está disponível também para os senhores, para a gente conversar e ver de que forma a COPEAD, a AMC, né, pode ajudar a Secretaria de Estado de Fazenda também, né, em novos projetos. Lá o desafio é super punk mesmo, porque envolve questões hoje que estão deixando a nação de cabelo em pé, que é a questão da arrecadação, da queda, né, no setor econômico. E a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa usar a tecnologia para dar um novo caminho para a gente, né? Não pensar apenas na arrecadação ou nas questões do royalties, né? Que a gente sabe que abalou bastante a economia do Rio de Janeiro, né? Então hoje a gente tem que reinventar, né? Então, queria agradecer aí a professora Júlia, a Dani, pessoal. Obrigado. Pessoal, então a gente foi estudar o caso da guarda. Celina, Dani foi da ouvidora da guarda, abriu as portas para a gente estudar esse caso, junto com a Bruna também, que é um caso maravilhoso, né? Eu acho que o que esse caso tem de especial é de você pensar que 2009 não tinha nada, era um formulário de papel. Porque a gente olha as implementações Big Data, às vezes as pessoas falam, poxa, mas minha organização está tão aquém disso, né? Ainda falta tanto para mim ali. E eu acho que o barato desse caso é que você pega em coisa de 5, 6 anos a organização totalmente transformada por uma inteligência de gestão melhor, né? A gente fez o caso com o mesmo objetivo de olhar esses fatores críticos de sucesso, com base na mesma teoria que a gente analisou para a situação do Pensa. E só para vocês terem uma noção, o que a gente está falando aí é de uma força de 7.500 guardas que ficam espalhados pela cidade, que estão sendo monitorados nesse mapa operacional, né? Metade deles, mais ou menos, com smartphone. O histórico aqui o Cláudio já apresentou bastante bem, eu não preciso me ater a ele. Mas a gente tem assim, benefícios muito claros, muito tangíveis com essa implementação, que é a questão do controle operacional, de uma melhor inteligência de operação, né, com resultados palpáveis, né, de você ter 8 horas de redução de atendimento em média, uma taxa de satisfação da população também com a Guarda Municipal crescendo significativamente, e uma queda também de silos informacionais ali entre a Guarda e diversos outros órgãos da Prefeitura, à medida que o sistema passou a ser utilizado por outras instituições também. A coisa da resistência à mudança é que me impressiona nesse caso, porque se você pensar, isso é um sistema de monitoramento muito forte, né? Você coloca o guarda sendo totalmente monitorado e aí você fala, poxa, mas esse cara não está perdendo esse smartphone 3 vezes por dia para parar de ser monitorado? O que esse cara está fazendo de boicote? Porque não é possível que ele esteja aceitando essa coleira eletrônica, né? Vou chamar assim. E, na verdade, você tinha uma resistência a esse monitoramento, você tinha uma resistência ao mecanismo de treinamento que o guarda era capacitado dentro da academia da guarda para utilizar aquele sistema. E se ele não aprendesse a utilizar, de fato, ele era reprovado na capacitação dele. Mas você teve mecanismos inteligentes de lidar com isso também, inclusive fazendo premiações de guardas mais produtivos, mostrando isso em cerimônias públicas, remunerando melhor as pessoas com base em produtividade. Um outro ponto interessante desse caso é aonde ele nasceu, né? Ele nasceu dentro da Diretoria de Pesquisa e Tecnologia da Guarda Municipal e um pouco desassociado do comando operacional da Guarda, né? Nasceu como uma iniciativa de vamos informatizar esse registro de ocorrência e vamos começar a gerar dados para a Guarda. Só que isso
gerou no início um desalinhamento de processos, né? A diretoria operacional tinha os seus processos, quando é modificado, naturalmente aquilo gera um incômodo. E qualquer solução tecnológica que é feita pelo pessoal de TI sem muito apoio do usuário final, depois precisa ser enormemente customizada para que isso possa ganhar uma determinada aderência. Então, um dos mecanismos de vencimento de resistência disso foi essa questão da confiança, a parte operacional tinha uma confiança muito grande na área técnica, mas teve que receber alguma coisa de uma área técnica que falava, poxa, você entende do técnico, mas do operacional entendo eu. Então, aquele processo precisou passar por uma negociação para que o sistema fosse aprimorado e todas as necessidades fossem consideradas. A gente fez o caso, então, baseado em 12 entrevistas, analisando os conteúdos pelas mesmas categorias. Então, começamos pela questão do envolvimento da alta gestão, do apoio da prefeitura, de outros secretários que realmente facilitou o processo e facilitou, inclusive, contratação de pessoal. Chega um momento que eles não conseguem contratar pessoal por uma mudança do caráter jurídico da guarda, e aí isso precisou ser revisto como uma situação emergencial. A questão do alinhamento estratégico, mais uma vez, extremamente alinhado com as necessidades da prefeitura de gestão por resultados. E essa questão da compatibilidade também com os processos organizacionais, a gente viu que aos poucos foi sendo vencida. Mas repara, se você busca essa compatibilidade desde o início, você não ia conseguir implementar o projeto, porque eles em si já eram resistentes, já trabalhavam de uma determinada forma e não estavam interessados naquela mudança. Cultura da experimentação, que a gente viu dentro do Pensa, que é um órgão criado para brincar com dados, né? Brincar não no sentido pejorativo, mas no sentido de descobrir insights a partir daquilo. A gente não viu tanto nesse órgão, que é um órgão que está lidando com o dia a dia da tecnologia, com a parte operacional da guarda, com botar o carro para funcionar e, ao mesmo tempo, está tentando tirar a informação analítica dali de dentro. Então, não ficou tão evidente quanto foi na questão do Pensa. A integração dos silos, a gente viu que a confiança foi sendo conquistada aos poucos. Gerou uma transparência de informação muito grande, porque se você não tinha informação, uma inspetoria não sabia o que a outra estava fazendo, e aí isso ficou claro, né? O desempenho de cada uma das inspetorias também passou a ficar mais transparente. E essa integração também se deu à medida que houve a integração operacional, a integração dos processos, a revisão do sistema para atender melhor essa parte operacional. A cultura voltada para a orientação de dados ficou hiper clara dentro do processo. O talent gap, eu acho que é o grande barato desse caso, né? Você pegar uma organização que tem uma diretoria nova, que enxerga que existe a possibilidade de você automatizar o processo operacional e que aí você vai fazendo isso e você, quando olha, tem uma massa de dados enormes para ser analisada e a coisa vai ganhando robustez. Mas, ao mesmo tempo, essa diretoria é uma diretoria que tem uma equipe limitada, uma equipe pequena, uma equipe que ainda não estava preparada para isso e que se superou, que teve a vontade de fazer, que enxergou os benefícios nisso e foi trabalhando principalmente com base no desenvolvimento de competências internas, estudando mesmo, se aprimorando para conseguir superar os desafios que ela tinha pela frente. Em relação à estrutura, então, não tem uma estrutura, por exemplo, com grupos de apoio de superusuários, de gestão de projetos, foi feito lá no quintal da Diretoria de Pesquisa e Tecnologia, né, dentro de uma iniciativa própria da área. A comunicação facilita, então, essa compreensão dos benefícios, facilita mostrar os resultados, da transparência, e aí os discursos de resistência são, de fato, minimizados. E a mensuração de resultados em relação à performance do sistema não é tão avaliada, mas mensuração de resultados no que diz respeito à performance da própria guarda fica evidente, porque era o objetivo. Privacidade, existe um cuidado ali de resguardar a privacidade do próprio guarda e do próprio cidadão, até por uma questão de segurança, de você saber quem foi o guarda, por exemplo, que um cidadão ter acesso a quem foi o guarda responsável pelo seu atendimento pode ser inseguro, né? A configuração na estrutura organizacional. A gente não viu uma nova área sendo criada, mas a gente viu uma área ganhando importância. O diretor
foi considerado cargo estratégico na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Passou a ser considerado um cargo que influenciava a gestão operacional da Prefeitura. E a condição inicial, novamente confirmada, de dados, de você ter dados abundantes, dados de qualidade para trabalhar as iniciativas de Big Data. As proposições traçadas no estudo. E, em resumo, o que a gente conseguiu achar foi o que a literatura já vinha confirmando, não podendo verificar a questão da cultura da experimentação, do monitoramento, da avaliação dos resultados do sistema de Big Data em si, da gestão das expectativas e do uso de estruturas facilitadoras. Isso é certo, isso é errado? Não tem certo, não tem errado. A gente está contando para vocês uma história de como uma iniciativa deu certo, né? Aquisição e retenção de funcionários qualificados se mostrou um fator determinante. Está marcado aqui em vermelho porque, na verdade, se mostrou, ainda, além do caso do Pensa, isso deu um reforço na questão da dificuldade de retenção e da dificuldade de aquisição, né? Muitas das vezes você via que um guarda municipal concursado, se tinha alguma experiência na área tecnológica, alguma formação na área, era convidado a trabalhar, mas às vezes não queria ficar dentro da equipe porque se ele fosse para a rua ele ganhava uma bonificação a mais por ser funcionário de campo. Então você tem uma dificuldade de retenção muito grande e uma necessidade da prefeitura auxiliar nesse processo de contratação e retenção. Configuração na estrutura organizacional normalmente reforçada, né, por conta da elaboração do cargo estratégico e a disponibilidade e qualidade dos dados como determinante do projeto. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu sou o Arthur, eu sou líder do time de desenvolvimento de Big Data do Magazine Luiza. Eu trabalho especificamente no Luiza Labs, que é um laboratório de pesquisa em desenvolvimento que o Magazine Luiza criou. Falando um pouco do Magazine Luiza, que é uma empresa bem tradicional aí no varejo, a gente tem aí cerca de 786 lojas físicas, 8 centros de distribuição, 18 mil colaboradores, mais de 40 milhões de clientes e no mês assim a gente vê que tem mais ou menos 16 milhões de visitantes únicos. O que motivou a nossa vontade de fazer um sistema de recomendação, né? O que a gente queria melhorar? Qual que era o nosso problema? A gente tinha um problema grande em entregar para o nosso cliente, para o nosso usuário, uma informação relevante, né? Saber aquilo que ele estava procurando. Então o que a gente queria era melhorar essa interação nossa do site e mostrar para ele aquilo que ele estava interessado. Então essa figura aqui ela representa bem o objetivo de um sistema de recomendação, né? Que a gente tem muitas coisas para dizer, só que a pessoa que está ouvindo a gente ela só está interessada em algumas dessas coisas, né? Então o sistema de recomendação ele tenta achar esse ponto relevante que é o que a pessoa quer saber da gente. Então, no nosso caso, a gente tem lá 46 mil produtos. Só que quando um cliente ele entra no nosso site, ele não está interessado nesses 46 mil, ele está interessado apenas numa parte deles. E aí, com o nosso sistema de recomendação, a gente tenta ajudar esse cliente a navegar entre essa parte que ele está interessado. Então, como a gente pensou que a gente ia fazer isso? Primeiro, a gente falou, tá, a gente tem aqui o site, tem um monte de gente aqui fazendo um monte de coisa, e a gente não coleta nada. Vamos começar a coletar isso. Então a gente pegou e falou assim, cara, vamos colocar algum JavaScript ali, algum módulo que a gente vai começar a coletar essas informações dos clientes, ver o que eles estão fazendo lá dentro. Então quando um cliente entra no site, ele começa a ver produtos, ele calcula frete com o produto, ele adiciona produtos ao carrinho, ele realiza compras. A gente começou a fazer todo o tracking dessas informações nas sessões ativas do cliente. Então, para dar mais ou menos uma ideia, do quanto, né, desse volume de informações que a gente coleta, por hora a gente tem mais ou menos 40 mil clientes únicos, né? E esses 40 mil clientes eles fazem aproximadamente 300 mil interações com produtos. Então em uma hora a gente tem ali os clientes fazendo adições ao carrinho, vendo produtos e por minuto isso aí dá mais ou menos 5 mil interações, né? Que é um volume bem alto de informações para a gente. E aí a gente salva essas informações num formato de grafo. Então, um grafo é um conjunto de vértices e arestas, né? Então, o que a gente faz? Os produtos, as pessoas, as sessões que elas inicializam dentro do nosso site são as nossas entidades, que são nossos vértices, e as interações que elas fazem com os produtos são essas arestas, que é uma pessoa vê um produto, ela adiciona um produto no carrinho, ela faz o cálculo de frete, e assim a gente vai vendo o interesse que essa pessoa vai demonstrando nos produtos que a gente tem. Uma informação nossa é que a gente tem hoje cerca de 700 milhões de vértices, porque toda pessoa, quando ela abre um navegador, ela para a gente é um cliente.
Então, se ele faz a limpeza de cookie, essas coisas, a gente tende a zerar também e começar esse histórico de novo. E entre esses vértices, a gente tem cerca de 2,8 bilhões de relações, né? Então, é um volume bem alto. Só que não é tão alto assim. Aqui eu trouxe um dado desse blog que chama Data Never Sleeps. Esse aí que é o 3.0. Eu devia ter trazido o 2.0 também para a gente ver que eles atualizam isso ano a ano. Então, no do ano passado, a gente viu que eram 2,5 bilhões de pessoas que navegam e hoje já são 3,2. No Facebook, por exemplo, a gente consegue ver que por minuto eles têm 4 milhões de likes em posts. O Netflix, por exemplo, a cada minuto ele está fazendo stream de 77 mil horas de vídeo. Então, são dados assim, muito grandes. O Uber, que é uma coisa recente, por minuto tem 700 passageiros novos, né? Então, é um volume muito grande. E como que a gente fez para processar toda essa massa de dados e conter o nosso custo, né? A gente utilizou um cara que é o Hadoop. Provavelmente porque eu sou formado em computação, se eu for lá no Google e digitar Big Data, ele vai trazer esse carinha para mim. É bem aplicado hoje o Hadoop nesse cenário de Big Data, né? Então ele faz um processamento distribuído desses dados, então fica muito mais fácil para a gente trabalhar com isso. Então, quando pessoas que têm conhecimento com SQL, por exemplo, elas conseguem entrar no mundo do Hadoop muito fácil. Porque eles têm alguns frameworks, que um deles se chama Hive, por exemplo, que ele funciona igualzinho a uma linguagem SQL. Só que aí, quando você vai ver, você está distribuindo isso nas suas máquinas. Então, se você tem 20 máquinas para resolver um problema, o seu SQL vai estar dividido em 20 máquinas fazendo esse processamento de dados. Aí agora eu vou começar a contar um pouquinho da história de como foi o nosso desenvolvimento, né? Então, a gente começou a coletar todos aqueles dados e a gente pensou qual é a primeira coisa, o primeiro problema simples que a gente pode resolver. A gente usava uma ferramenta de recomendação na época, nessas páginas de detalhe de produto, que era para mostrar produtos similares, produtos que são correlacionados, né, que são os compre juntos. Então a gente pensou, cara, se a gente começar por aí, provavelmente a gente já vai conseguir fazer um teste com a ferramenta que a gente tem hoje, a gente vai conseguir validar os nossos dados. Então aí a gente começou calculando coisas simples, como quem viu também viu, quem comprou também comprou, que são relações bem simples. A gente pega o nosso cliente, vê as sessões que ele inicializou, vê todos os produtos que ele interagiu e fala, tudo bem, agora vamos analisar as outras sessões que esse produto aqui também estava. Então, a partir disso, a gente começa a criar relações entre produtos, que são, por exemplo, as ações de visualização. A gente começa a ver, quem costuma ver esse produto, também costuma ver esses outros aqui que estavam aqui nessa sessão. A similaridade, a gente fazia um processo bem parecido. A gente fazia, inicialmente, um filtro na subcategoria dos produtos, que era para conseguir ter... Então, a gente pegava mais ou menos uma tendência, né? Via quais produtos, quando as pessoas estavam comparando para ver televisões, por exemplo, nesse caso, a gente via que ela costuma comparar essa televisão que eu estava vendo, que se não me engano é uma LG, ela costuma comparar com uma Samsung, com uma Philco, com outras televisões da LG também. Então, aí a gente começou a usar essa lógica. E aí a gente tem esse processo de desenvolvimento in-house, só que isso também não significa que a gente não está aberto a avaliar outras soluções, né? Então a gente desenvolveu aqui uma parceria com uma empresa americana de Seattle, que eles fazem alguns módulos de recomendação. Então a gente começou a trabalhar com eles para tentar melhorar esses nossos algoritmos, né? E aí a gente começou a ter resultados muito bacanas com eles, né? A gente melhorou alguns dados de conversão aqui, em termos de CTR, a gente melhorou em 2, 3%. Que é algo bem alto, assim, a gente tinha um CTR de 3, 4 e a gente pulou isso para 6. Então foi bem bacana, a gente teve umas experiências bem legais com eles. Compre junto também é uma coisa muito engraçada, porque a gente começou fazendo análise de frequência. A gente falou, vamos ver os pedidos e aqueles produtos que se repetirem mais, a gente põe eles juntos e um abraço, vamos ver o que acontece. E aí, só que aí a gente viu que começou a ter coisas esquisitas, né? A gente vendia, por exemplo, muito pendrive. Sempre tinha promoção de pendrive, travesseiro da NASA, então aí você abria aqui para ver uma televisão e ele falava para você, compra o travesseiro da NASA aqui também. Então, são algumas coisas que não faziam muito sentido. Então a gente começou a desenvolver tecnologias diferentes, a gente começou a usar alguns outros algoritmos. Tem um cara bem legal que resolve esse problema, que ele chama a priori, que é o problema do mercado que parece que, eu não lembro exatamente a história, mas
digamos que você tem um produto que sai muito com o outro, e aí você começa a fazer uma correlação do tipo, beleza, vamos colocar esses produtos juntos porque, pô, todo mundo que compra isso, compra aquilo. Só que aí se você começa a analisar, ele também vende com muitos outros produtos. Então ele, na verdade, não existe uma correlação alta entre eles. E a gente começou a aplicar esse cara aqui e a gente começou a melhorar muito os resultados. E aí a gente começou a trazer itens realmente relevantes. Que aí no caso aqui, por exemplo, o suporte, provavelmente deve ter algum cabo HDMI mais para lá, coisas do tipo. Legal. Só que tudo que a gente faz, a gente metrifica para saber se está melhor, se está pior e se tem que continuar usando. Então, quando a gente colocou esse sistema da primeira vez, quando a gente comparou com o sistema que a gente utilizava antigamente, uma solução comprada, a gente falou, vamos fazer um AB teste aqui e vamos ver o que acontece. A gente viu que a nossa solução estava aumentando a conversão e o fechamento de pedidos em 30%. Então, a galera de negócio estava muito resistente a deixar a gente fazer esse teste, mas a gente deu um jeito de conseguir fazer isso. E a partir desse resultado, eles ficaram assim tão impressionados que eles falaram assim, não, meu, isso aí não é uma POC mais, né? A gente já vai ter um em produção quando? Quando que isso daí vai ser um produto de verdade? E aí a gente começou a correr para conseguir desenvolver mais coisas e fazer mais coisas legais. Que foi aí que a gente começou a fazer a personalização. Então a gente começou a falar, tá, como que eu posso agora pegar esses dados que eu tenho e facilmente apresentar eles para o usuário de uma maneira legal e que ajude ele quando ele voltar para o site ou quando ele estiver fazendo algumas outras coisas lá dentro. Então a gente começou a usar o histórico de navegação dele para calcular recomendações diferentes. Então, essa daqui é a nossa página como ela está hoje. Antigamente não era assim, a gente tinha uma lista grande aqui que falava assim, ó, esses produtos aqui você pode estar interessado. E aí a gente viu que essa mudança específica que a gente fez para tirar aquele negócio do destacão, né, que a área de negócio gosta muito de colocar o destaque, né? Não, tem um monte de produtos aqui que eu quero vender, algumas parcerias comerciais, eu quero vender esses caras. A gente falou, não, mas vamos colocar isso aqui, vocês vão ver que a conversão vai aumentar. E quando a gente mudou isso, a conversão aumentou muito, a conversão da página, se não me lembro exatamente, acho que era aumentou 15 vezes assim, a troca, né, da home. E aí a gente falou assim, cara, mas ainda não está bom. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais? Né? Como a gente pode melhorar essa mensagem para o cliente? Porque nem sempre é a questão do algoritmo também. Nesse caso, a gente falou assim, vamos melhorar o layout. Vamos pegar um produto que ele viu e trazer aqui quais são esses relacionados e vamos mandar uma mensagem legal para ele. Falando assim, ó, fulano, quem vê essa câmera que você viu, costuma ver essas outras aqui também. Então, isso pode ajudar você. E isso foi muito legal, porque a gente trouxe um dado muito bacana. Além da gente já ter aumentado com a nossa primeira home a conversão em 15 vezes, quando a gente mudou ela de novo, a gente fez um incremento de venda muito grande. O que a gente fazia em 7 dias, a gente passou a fazer em 1 dia. Então, porque a gente mede tudo, né, na verdade. A gente mede o CTR, a gente mede a quantidade de pedidos que a gente está gerando, a gente mede o ticket médio. Então, a gente vai se baseando nessas métricas para fazer as nossas mudanças e ver aquilo que está melhor ou não. Até aí, a gente já ficou muito contente com o resultado, viu que a gente já estava fazendo muita coisa legal. Só que a gente falou, cara, por que a gente vai se limitar aqui no site, né? Por que a gente não pode fazer mais coisa? E foi aí que a gente falou, por que a gente não faz e-mail personalizado? A equipe de CRM do e-commerce ela tinha um trabalho enorme de ficar mexendo com os clientes. Eu preciso vender uma televisão. Para quem que eu vou mandar essa televisão? E ele começava a ir lá fazer aquelas análises para fazer os e-mails que eles chamam de segmentados. Né? Ele falava assim, esse grupo de clientes deve estar interessado nessa televisão, vamos mandar essa televisão para esses caras aqui. Aí eles mandavam, eles tinham a conversão deles, e a gente falou assim, cara, por que a gente não automatiza esse processo? O cliente está navegando no site, se eu tiver a informação do e-mail dele, eu vou conseguir mandar isso automático e eu não vou precisar de gente trabalhando nisso e eles podem fazer outras coisas melhores para o negócio do que ficar fazendo esse tipo de análise. E aí a gente começou a fazer alguns e-mails do tipo abandono de carrinho, que são e-mails simples, não tem muito mistério em fazer isso. E a nossa conversão aumentou muito comparado com os e-mails segmentados, foi bem legal. A gente começou a ver também que a nossa taxa de abertura era muito maior. Então, de maneira geral, a gente envia uma variação, acho que são 4 e-mails diferentes, né? Então, a nossa taxa de abertura média é em torno de 24%, sendo que os e-mails segmentados é algo em torno de 10%. E quando o blast, que eles chamam, que é o e-mail que eles mandam para todo mundo, um determinado conjunto de produtos, é uns 3%, coisa do tipo. E nisso a gente também mexeu muito na mensagem que a gente estava passando. A gente constantemente trabalha mexendo no assunto do e-mail, mexendo no conteúdo do e-mail, no layout. E todas essas mudanças que a gente tem, elas trazem dados diferentes, né?
A gente tem alguns e-mails que são os e-mails que a gente passa de promoção, que é quando um produto que a pessoa está interessada abaixa de preço, por exemplo, eles têm as taxas de abertura maiores, assim, que é algo em torno de 40%. Os de venda cruzada, que são os compre junto, então se o cliente ele acabou não comprando um produto complementar ali na hora que ele estava fechando a compra, a gente ainda manda um e-mail para ele falando, cara, você comprou essa TV, pode ser que esse suporte aqui te ajude, não sei se você tem esse suporte, leva que vai fazer sentido para você. E a gente começou a ver também que a conversão desses e-mails era muito maior também. A gente convertia 5 vezes mais, sendo que o nosso volume era muito menor. A gente enviava por dia cerca de, 40, 50 mil e-mails. Os segmentados tinham envios de, milhões de e-mails por dia e não tinha a taxa de conversão que a gente tinha, né? Em termos de volume, de dinheiro, etc., o resultado deles é melhor, mas bem próximo disso também. Aí, recentemente, o Magazine lançou o app e lançou a possibilidade de a gente fazer push notification, né? Então a gente falou, cara, a gente já tem toda uma inteligência pronta para enviar e-mail, por que a gente não replica isso no mobile e começa a enviar pushes? E aí a gente pegou algumas semanas, trabalhou nisso e lançamos um algoritmo só, falamos, vamos fazer um teste. Vamos lançar esse algoritmo aqui que a gente desenvolveu, que era uma medida de interesse no produto que a gente fazia, e falou, vamos mandar esse produto para esse cliente e vamos ver qual que vai ser o resultado, né? Que foi bem legal. A taxa de abertura, e isso é um dado que assim não mudou muito por ele ser personalizado. Os dados que a equipe de CRM tem lá sobre a taxa de abertura de pushes que são mais generalistas também é bem parecida. Mas a gente mediu do nosso lado e eles trouxeram um dado muito legal pra gente. Eles falaram que esses pushes que a gente envia, todos os horários que a gente tem desses envios, a venda cresce bastante, né? A gente falou, pô, legal, então significa que a gente está ajudando bastante. O que está acontecendo? E a gente foi dar uma olhada, a gente está enviando cerca de, uns 5 mil pushes por dia, a gente está testando ainda e a gente está conseguindo fechar mais ou menos 45 pedidos por dia. Em dias que o site está com um preço um pouco melhor com relação à concorrência, aos preços anteriores dele, a gente já chegou a fechar mais de 100 pedidos nisso. Então é muito bom a gente ver os resultados que isso gera, né? Primeiro, a questão do alinhamento estratégico, né? Existe uma necessidade, na verdade, de entender o cliente e aí não necessariamente alinhado à estratégia, mas esse alinhamento, esse entendimento do cliente gerando a estratégia organizacional, a partir dessa compreensão. Então, me parece um estágio até posterior realmente de alinhamento estratégico, você depender de Big Data para influenciar a estratégia da instituição. O envolvimento da alta gestão. É um ponto que é muito interessante no caso, porque surgiu pela iniciativa de alguns desenvolvedores que começaram a fazer análises, a mostrar determinados resultados, e aí um dos diretores da organização gostou da ideia, viu demandas que ele tinha há tempo não estavam sendo resolvidas e conseguiu ser resolvida por aquelas pessoas, com aquele conjunto de tecnologia, e criou o Luiza Labs para apontar, para resolver essas questões. O que o Luiza Labs tem de legal, no meu ponto de vista? Um descolamento do dia a dia da organização. Não são os caras que estão tratando do e-commerce que estão resolvendo o pepino que deu no site. São os caras que estão tratando de analytics e trabalhando diretamente com as áreas que são clientes de analytics dentro da organização. Então, não está afogado com os problemas operacionais do dia a dia, mas está podendo pensar em novas alternativas, experimentar novos algoritmos, pensar em soluções que antes não estavam acontecendo. Compatibilidade com os processos foi um fator revelador do caso também. Não tinha essa preocupação. Tinha uma preocupação, sim, de inovar o modus operandi. A gente faz, o que a gente faz funciona, mas a gente pode fazer de uma forma totalmente diferente. E aí você tem algumas resistências internas, como, por exemplo, não passar por uma empresa que faz a gestão do envio de e-mails, mas enviar diretamente para o cliente. E aí a tua área cliente preocupada com essas quebras de paradigma dentro da organização, mas à medida que você faz uma vez, experimenta e vai mostrando os resultados, essa confiança passa a ser reforçada. Cultura de experimentação, iniciada dentro da área técnica, mas já totalmente contaminando a área de negócios, que passa a demandar, que passa a ver que existem outras possibilidades, outros testes a serem feitos, né? Então, você percebe
até na fala do André mesmo, que cada vez ele faz, ele vai lá, ele mensura o resultado e aí viu que deu certo e cria alguma coisa nova com base daquilo. Integração de silos. Eu acho que a questão dos grafos, né, ajudou muito a estruturação do Data Lake, de como é que você forma esse conjunto de dados dentro da tua organização, mas ainda existe a questão da resistência tradicional do varejo físico contra o varejo virtual, a questão do esse site está vindo aqui, esse pessoal está vindo aqui só para roubar os meus clientes, e aí a gente precisa criar mecanismos, que na verdade é o que eles estão trabalhando, de integrar essas áreas e botar o varejo físico para enxergar o benefício do virtual e não entender aquilo como um inimigo. Cultura voltada para dados. Eu acho que a gente, quando observa a forma como eles mensuram os resultados da atividade de analytics dentro da empresa, fica muito clara essa orientação. O Talent Gap, eu acho que eles entraram, talvez por ser uma instituição privada que tenha mais mobilidade para a contratação, eles entraram num momento até mais sofisticado do que vem a ser o Talent Gap, porque eles estão preocupados não só com a questão técnica, mas com a questão comportamental de quem é o programador deles. Numa fala do André Fatala, que é o diretor da Luiza do Labs, ele comenta, poxa, eu quero alguém que seja empreendedor. Eu não quero um cara que é nerd e é bom em ficar lá escovando bits, mas eu quero alguém que tenha uma postura de estar preocupado com o negócio, de estar entendendo a lógica que está por detrás daquilo para gerar, de fato, boas sugestões de analytics para ser feito aqui. Dentro das estruturas de implementação de projeto, teve a questão do líder do projeto, né? Tem a questão da comunicação que vai ganhando a confiança da área de negócios ao mostrar claramente os resultados, mostrar que a forma como está se fazendo está sendo bem mais interessante. A gestão de expectativas é necessário porque as demandas passam a ser muito grandes a partir do momento que você vê aplicabilidade, vê resultados concretos para aquilo. Metodologia ágil também preponderantemente utilizada. Privacidade, cuidado novamente com a questão da proteção do consumidor, cuidados não só em relação a como você vai gerir os seus dados, mas como é que terceiros vão trabalhar com seus dados também, em relação a com quem você pode compartilhar isso. Então, por exemplo, quando enviam um e-mail através de um fornecedor para envio de e-mail, esse cara só tem acesso aos dados porque, obviamente, está no acordo deles o que ele pode e o que ele não pode fazer com aquilo. Configuração na estrutura organizacional. Essa questão de, mais uma vez, você criar centralizado e, olha, dentro de uma organização que já tem um nível de analytics bastante avançado, continua centralizado, mas essa centralização não está impedindo com que as áreas de negócio ganhem a orientação para dados. Desafios técnicos, o que para mim foi surpreendente no caso, né? Porque a gente sempre que pensa numa instituição privada, a gente esquece que os recursos são sempre limitados e aí a gente pensa, poxa, esses caras devem ter os melhores servidores do mundo, as melhores técnicas de processamento possíveis e não vai ter problema nenhum em relação a isso. Então até lá tem, porque o volume de informação, apesar de não ser um Netflix, de não ser um Facebook, é tão grande que armazenar e tratar aquilo ali de uma forma adequada ainda é um desafio. Geraram 11 proposições de pesquisa, então, esse caso. E aí a gente teve as partes em azuis confirmadas pela literatura. O alinhamento aos processos organizacionais foi algo que foi bastante interessante. Por que você vai se alinhar à forma como as coisas são feitas hoje se você está justamente querendo mudar o status quo? A adequação da estrutura do departamento de análise de dados, criando uma área nova e esses desafios técnicos de gestão de dados também foram fatores emergentes, então. E aí, gente, o que a gente conclui com esses 3 casos, então? Que é aquele básico que a gente fala desde a área desde tempo lá de lavar, não sei quanto, lavar fumaça, que é alinhamento com a estratégia organizacional, que envolvimento da alta gestão, que uma cultura voltada para dados, para Big Data é importante. Isso se confirma, tem nada de novo dentro disso. Mas que em alguns pontos, que são os pontos que tem vermelho, aparecem algumas novidades ou algumas nuances novas do que vem sendo tratado nesses casos. Compatibilidade com o processo, destacou-se o Magazine Luiza pela questão da não adequação aos modos operantes. A cultura de experimentação
chamou atenção na questão da guarda municipal, onde, apesar de se desenvolver um conjunto de dados muito interessantes, técnicas analíticas para se analisar esse dado, a equipe não consegue brincar, experimentar os dados, porque está sobrecarregada com a tarefa do dia a dia. Na questão da integração dos silos, novamente a particularidade entre o físico e o virtual, essas disputas gerando uma certa dificuldade. Por exemplo, o cara da loja nunca lembra de perguntar qual é o e-mail do sujeito que está comprando lá, porque ele não vê benefício nenhum naquilo, ele só acha que está entregando ouro para o bandido, né? Talent Gap se confirma sempre em todos os casos. A questão da estrutura de implementação, no caso da Guarda Municipal, foi muito bacana, porque você vê que foi um caso de superação realmente de uma equipe que tinha muita dificuldade para conseguir fazer aquilo e que saiu do zero para alguma coisa concreta num prazo de 5, 6 anos. Né? A comunicação em metodologia ágil, a gente realmente conseguiu confirmar, mas a questão da gestão da expectativa, a gente viu que essa expectativa, na verdade, é algo muito mais fluido, né? Que você está lidando com provas de conceito, com demandas que são feitas por clientes internos, mas que você vai lá e trabalha com os dados, brinca com eles e mostra o que é possível realizar. Às vezes muito diferente do que foi demandado, do que foi concebido por um cliente interno. No primeiro momento, você gera outros resultados posteriores. A questão da mensuração de resultados, verificada no caso do Magazine Luiza, mas em outros não. Ou uma questão de uma percepção mais qualitativa em relação ao projeto de analytics, ou não existe a preocupação, porque ainda estava tão incipiente a questão de você analisar dados que o resultado da própria análise está na operação, né? Numa melhoria, por exemplo, de satisfação de cliente ou de tempo de atendimento. Para fechar, privacidade, importante para todo mundo, estrutura organizacional como um fator emergente, como algo que a literatura não tratava até o momento, mas que a gente mostra nos 3 casos que houve impacto na estrutura. A infraestrutura ainda sendo um desafio para todo mundo, no caso da guarda não foi tratada, mas duvido que não seja. E no caso dos dados, uma condição inicial, uma condição sine qua non para você poder fazer um projeto dessa natureza, que em alguns casos você precisa até vir a desenvolver do zero, mesmo sem a expectativa de estar chegando lá tão rápido, mas de fato assim chegando. Para fechar, eu acho que assim, a gente não consegue ter, em 3 casos, um entendimento de como é que a gente implementa a Big Data de uma forma generalizada. Mas eu acho que a gente tem, talvez os 3 primeiros casos nacionais, a gente tem que sempre botar o talvez na frente quando a gente fala disso, né, quando a gente trata academicamente um assunto, mas talvez os 3 primeiros casos de você pegar uma escola de business e olhar a implantação de Big Data, como é que isso está sendo tocado. Eu acho que tem insights muito interessantes por aí, porque, novamente, quando eu fui nas reuniões lá do Gaza para começar a pensar em projetos de implementação em algumas instituições, as dúvidas que essas instituições tinham estão muito refletidas aqui dentro. Então, acho que a gente tem um conhecimento aí que se inicia, que começa a ser formado e começa a trazer insights interessantes para a área de Big Data. Queria agradecer muito e entender que o Centro de Administração de Informação não sou eu não sou um centro, apesar de eu estar representando aqui, né, o papel de coordenadora desse centro. A gente tem Ney Cavalcante, Gustavo Nobre, Celina Rebelo, Dani Bueno, César Suzuki, Bruno Muniz, Leandro Anada, que não pôde estar presente aqui hoje, Bárbara Tinoco, Humberto Tiengo e Antônio, que fez o caso do Pensa, mas que precisou sair. Então, é um monte de gente dentro do COPEAD que está envolvido com essas atividades de pesquisa, essas e mais outras, porque tem assuntos que a gente vai tocando em paralelo. Celina, por exemplo, está trabalhando a questão da privacidade e não está retratada no caso, Ney trabalhando com cidades inteligentes. Então, são assuntos que estão correlacionados, mas que não estão necessariamente retratados nesse caso, mas são pesquisas que estão sendo feitas no escopo da cátedra da MC. Então, muito obrigada a vocês pela colaboração com as pesquisas, pelo esforço que muito
muito do que está aqui representa vocês também. E muito obrigada, EMC, por moldar uma agenda de pesquisa relevante para o COPEAD, por conseguir apresentar, espero que eu tenha conseguido apresentar resultados que tenham sido interessantes para ambas as partes. Para a gente foi extremamente gratificante fazer, eu acho que a gente aprendeu demais com esse processo, porque todo o processo de pesquisa dentro de uma instituição de ensino, na verdade, é para ser voltado para cá, é para a gente, dentro de uma escola de gestão, trazer esse conhecimento de ponta para os alunos e falar, olha, você está dizendo que isso, mas aqui a gente é muito focado no aluno, né? Mas, na verdade, a gente viu lá no caso do Magazine Luiza uma situação totalmente diferente. Então, dentro de gestão nunca existe muitas certezas, existem muito mais dúvidas. E eu acho que, com certeza, a gente aumentou as nossas dúvidas. Tá? Obrigada.